Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Sejam todos muito bem-vindos. Canal Colorado Coerente. Falar um pouco sobre o Inter, que é o que todos nós amamos. E, bom, vamos falar sobre os jovens. Jovens é algo que é muito importante para qualquer clube no mundo. Você tem que saber usar a sua categoria de base. A categoria de base é fundamental para qualquer clube poder crescer, poder se estruturar. A categoria de base é uma jazida de diamantes muito valiosa que pode te render muito dinheiro. E uma vez esse dinheiro obtido pelas vendas dos jovens, você pode, ano após ano, repor contratações, fazer contratações importantes, e isso é muito bom, mas nunca, claro, se esquecendo de sempre utilizar os jovens no time titular. Vamos dizer assim, pelo menos, 40% tem que ser jovem. Rodrigo Dourado é uma bela de um exemplo maravilhoso de um jovem que vingou. Ele ainda continua no Inter. O Rodrigo Dourado, ele não abandonou o Inter quando o Inter foi rebaixado. Por isso mesmo o Rodrigo Dourado tem no coração dos colorados um importante lugar. Ele construiu isso e ele é um jogador muito bom, um primeiro volante de qualidade, desarma, tem um bom passe, ajuda o sistema defensivo quando o sistema defensivo se complica. Rodrigo Dourado é muito importante. Os jovens como um todo são muito importantes. O próprio Lucas Ribeiro, que é outro jovem que eu gostaria de destacar no vídeo, foi arquivado pelo Codê, mas do pouco que eu vi dele, ele é um zagueiro muito interessante. Um zagueiro leve, um zagueiro que tem uma boa saída, por vezes erra, mas sempre, todo jogador erra, não tem como tu acertar 100% tudo, mas ele me parecia um muito bom zagueiro, um zagueiro muito interessante, cria oportunidades de gol, perdeu um gol muito bom contra o Bahia no último jogo do Internacional, mas é um zagueiro que deveria ter sido utilizado, porque eu não sou dos que queimam jovens, odeio queimar jovens, acho isso, só em último caso a gente não deve usar os jovens, mas o Zé Gabriel, se o Ribeiro tivesse entrado no lugar do Zé Gabriel, teria dado muito mais rendimento ao Sport Clube Internacional do que o Zé. O Zé tem que ser volante. Aí o Codê quis inventar ele como zagueiro, a gente perdeu vários jogos e infelizmente o Zé teve seu futebol muito prejudicado. Outro jovem que eu quero destacar é Léo Borges. Léo Borges é um jovem muito bom, um lateral esquerdo de alta qualidade, e isso a gente tem que colocar assim como filosofia de clube, que eu acho que o Alexandre Barcelos vai colocar. O jovem que se destacam e tem tem um bom nível, eles têm que subir para ser titular ou para entrar em todos os jogos no decorrer dos jogos, porque o Léo Borges facilmente poderia ser o titular da lateral esquerda se o Cudê tivesse se ele tivesse a disposição de ter trabalhado o Léo Borges. Só que ele não teve essa disposição, ele queria cascudo, porque ele é um técnico limitado e infelizmente ele é muito superestimado, porque aqui no Internacional parece que tem torcedores do Codê Futebol Clube. O Codê, pelo menos no Inter, foi um trabalho razoável que não potencializou nenhum jogador. Poucos jogadores se potencializaram com o Codê, e os jogadores que deveriam ter sido potencializados eram os jovens. Os jovens precisam ter vez e força, porque o Internacional, em todas as competições que foi vitorioso, ele utilizou os jovens. Outra maravilhoso jovem que a gente tem é o Mazetti, um muito bom jogador de muita qualidade na lateral direita. O Mazetti, pelo menos, ele tem que estar brigando ali com o Saravia, com o Heitor, e esse tem que ser o nosso trio de laterais direitos. O primeiro titular, o segundo e o terceiro reserva. Essa acho que tem que ser a nossa diretriz. Pelo menos para a lateral direita, é um belo jovem, e jovens te rendem dinheiro te rende um superávit, te rende títulos, porque esses jovens vão participar do teu time e provavelmente tu possa ganhar títulos, e isso vai ajudar a saúde financeira do clube, além de
poder, por exemplo, a cada ano que passa, melhorar a qualidade do elenco, porque, vamos dizer assim, o Internacional poderia hoje, se não tivesse sido rebaixado, se o Vitório Pífero não fosse arrogante e prepotente de ter achado que ia arrumar um fato novo para resolver o Internacional, hoje a gente poderia estar do mesmo nível do Flamengo, porque a gente tinha muitas condições em 2015. A gente tinha grandes jogadores de alta hierarquia e de um poder significativo. Vamos falar outra coisa importante, que é o Praxedes. Praxedes é outro belíssimo jogador. Aquele jogador de passadas largas, com um bom toque de bola, que se apresenta, que tem uma boa condição de bola. É um jogador muito interessante, muito bom jogador, um belíssimo de um volante, que é aquele volante que tem qualidade, não é aquele brucutu, e não é aquele que fica um pouco mais para trás como o Dourado. O Dourado não é brucutu, mas vamos dizer assim, não é é esses volantes modernos que tem uma qualidade muito boa, que podem ajudar muito o Internacional, e graças ao bom Deus o Abelão está utilizando. O Abel, em um curto período de espaço, está utilizando muito os jovens. Tanto que ou os jovens começam ou eles entram no decorrer da partida. Isso é bom, porque tu dá rodagem para todos os jogadores. Todos os jogadores se sentem pertencentes àquele grupo. E é muito bom isso. A valoração dos jovens é algo muito importante para o Internacional. São o nosso futuro, são o nosso ativo. A gente tem que sempre dar respaldo para a base. Ou a gente formar o nosso jogador, ou a gente pegar jogadores de muita boa qualidade e dar os últimos, vamos dizer assim, a última lapidação para colocar no time titular. Outro jogador maravilhoso é o Caio Vidal. Onde é que estava o Caio Vidal? O Caio Vidal estava escondido, escanteado, porque o Koldé não utilizava os jovens. Porque essa narrativa onde colocam que o Koldé utilizou os jovens pela minutagem, vamos dizer uma coisa assim, bem clara. Só o Zé Gabriel e o Bruno Fux vão ter, vamos dizer assim, quase 60% de toda essa... Porque tem uns perfis de Inter e uns colorados de M que eles... tentam manipular os números, porque a estatística ela pode ser manipulada, e claramente eles fazem isso. Aí dá a impressão que, nossa, o Kudê usou tanto os jovens, mas é uma mentira. Ele não utilizou os jovens, ele não potencializou os jovens, ele não gostava de utilizar os jovens. Quando veio o Maurício, ele fez uma cara de má vontade na época em que fizeram a pergunta para ele como tu ia utilizar o Maurício. Ele estava assim, bem receoso, e parecia que não queria utilizar. O Caio Vidal, o Abelão foi lá e deu a chance pro Caio Vidal. O Abel tem seus erros, mas todos os técnicos têm os seus erros. Tu não acerta sempre. Mas esse Caio Vidal, o que eu gosto muito dele é que ele é corajoso, ele é driblador, ele cria jogadas de importante perigo. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, que foi o último jogo que o Inter fez, ele fez uma jogada muito boa, onde ele passa rápido pela ponta direita, dá um chute, chute forte no gol, o goleiro Douglas espalma e o Galhardo chega atrasado e acaba errando no rebote gerado pelo goleiro, e depois tenta dar uma bicicleta muito horrível, bem desajeitada. Infelizmente o Galhardo tá mal, mas importante que ele criou o Caio Vidal, e tem outra jogada que ele faz, uma jogada muito linda, acaba dando o passe pro Edenilson, o Edenilson cruza e dá na mão, acaba o jogador do Bahia pegando na mão. Ele cria jogadas de perigo, e foi muito bom a entrada do Caio Vidal. É um jogador muito bom, e a gente tem que cada vez mais dar oportunidades para os jovens, porque os jovens vão nos dar condições para que a gente ganhe muitos títulos. Porque os jovens, agregados a jogadores experientes, de boa qualidade, significa títulos, significa dinheiro entrando no Inter, saúde financeira para o clube, e ano após ano, como eu bem ressaltei, a gente vai continuar forte, protagonista, e cada vez mais
a gente vai ter a nossa marca, nossa marca vai estar mais forte no cenário mundial, no cenário da América Latina. A gente vai estar com muita potência, cada vez mais vão estar torcedores, a gente vai ter torcedores, as crianças vão se identificar com o time, porque é importante um time vencedor. Por exemplo, o Maurício, como eu falei, que o Codê não quis usar, é um outro jovem muito bom jogador, uma boa qualidade, meio-campista atrevido, que vai para frente, tem um bom passe, chuta a gol, tem muitas boas valências, é um jogador assim muito bom, um jovem que vai render frutos. Isso é algo que tem que ser feito. Ou a gente tem que fabricar os nossos jogadores, ou a gente tem que trazer eles quase pronto para dar aquela última lapidação para colocar no time titular. Isso é muito importante. O Heitor é outro grande jogador. Se não fosse o Rodinei ter contraído Covid, que infelizmente contraiu, mas graças a Deus está bem, a gente nunca torce pelo mal dos atletas, mas se não fosse isso, o Heitor estaria arquivado, não estaria jogando. Porque tu não tem que sempre dar a titularidade para os cascudos. Claro, a gente tem que, talvez, nem sempre os jovens vão jogar, porque às vezes o técnico tem as suas invenções, e isso aí é com todos os técnicos, mas só que o que tem que ser colocado é a importância dele estar no grupo, dele estar jogando, dele estar tendo oportunidades. É importante isso para o desenvolvimento do time, e nós, como torcedores, a gente não tem que pegar no pé dos nossos jovens. Os nossos jovens, eles amam o Internacional, eles vão errar porque eles querem honrar essa camisa, eles têm a vontade de fazer algo diferente. Então a gente tem que pegar leve, a gente tem que fazer críticas circunstanciais para ver se melhora, mas não daquela coisa destrutível, porque às vezes eu vejo alguns torcedores tão cruéis com os nossos jovens. Os nossos jovens não podem ser destruídos assim, senão eles vão, como eles vão se sentir? Nem sempre as coisas vão dar certo, mas se seguir um trabalho, se seguir uma maneira, a gente pode chegar aonde a gente pretende chegar. Outra joia maravilhosa é o Johnny, muito bom volante, bate ali com o Dourado, de uma boa qualidade. Talvez até os dois possam jogar junto em determinado jogo, talvez quando não tiver o Edenilson, mas é importante a gente ter esse nosso jogador, o Johnny, que é um belíssimo de um volante. Acho que ele está sofrendo um pouco são com as muitas lesões musculares, infelizmente. Mas vamos esperar, as coisas vão melhorar e a gente vai ter uma melhor sorte com esses jovens jogando. Eles merecem isso e eles merecem um carinho da torcida, porque são jogadores que querem mostrar algo de diferente, não querem ficar na mesmice. Outro jogador muito bom que se vale destacar é o Vinícius Tobias, um jogador que vale 360 milhões de reais, parece, ou dólar, não, reais eu acho, não importa, mas só que é outro grande jogador que vai nos dar muitas alegrias e que tem que ser subido ao Internacional, tem que ser trabalhado. Claro, a gente não vai fazer um time só constituído por jovens, mas a integração desses jovens, seja o jovem sendo titular ou entrando no decorrer da partida, é importante, porque dá uma diferenciação muito boa, porque muitos times não conhecem os jovens têm um vigor físico melhor, fazem jogadas, arriscam mais, e eles, uma vez se sentindo que estão sendo pertencentes ao grupo titular de jogadores do Internacional, é algo importante para o desenvolvimento do jovem. O próprio Yuri Alberto, o Nonato, a gente tem muitos jovens de alta qualidade que merecem ser integrados e merecem jogar, e acho que agora com o Abel já estão jogando.